Pronto, boa tarde a todos. Vamos começar então o nosso último episódio da nossa websérie Educador 5.0, idealizada, executada de forma colaborativa, né, com nós, a Dream Shaper, com o patrocínio da Blackboard, que é esse aplicativo que estamos usando aqui agora, com o apoio da BED. Né, então, a websérie, como a gente vem falando para vocês, foi desenhada de forma totalmente colaborativa, né? Muitos de vocês participaram, né, nos ajudaram a desenhar desde da escolha, da definição dos temas, ao dia e horário que iríamos executar os nossos episódios, né? Então hoje chegamos ao 6º episódio, o último episódio da nossa websérie, né? Como a gente comentou aqui antes, já estamos pensando em algumas outras ações como esta para executar, né? Foi muito legal essa troca, foi muito interessante, muito rico esse processo, né? Desses 6 episódios que a gente executou até aqui. Queria agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando, né, mais uma vez com a gente, participando aqui. A ideia é hoje também ser extremamente colaborativo nessa troca, esse bate-papo nosso, né? Então vocês devem participar aqui no chat, mandem questões, mandem mensagens. Os nossos apresentadores hoje vão estar respondendo as questões de vocês, então a gente vai ter essa troca muito grande, como tivemos nos outros episódios, tá? Então isso vai continuar, mas infelizmente estamos no último episódio, já estamos aqui sentindo falta, comentávamos aqui internamente, que já estava dando saudades dessa nossa websérie. Mas a ideia, então, aqui hoje é a gente conversar um pouquinho, né, sobre as perspectivas para a educação pós-Covid-19. Né? Então, quem tem nos acompanhado, a gente abordou muito a temática daquilo que estamos vivenciando, né? Ou temas que nos ajudam nas questões que estamos vivenciando hoje em dia. Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão do home office e do ensino remoto, como é que a gente poderia engajar os professores e os alunos nesse período de isolamento social. Falamos um pouquinho de como é que funciona, como é que a gente pode realizar a curadoria de conteúdos, né, para a gente enriquecer as nossas aulas, como é que a gente pode selecionar e aplicar metodologias ativas nesse período, né, de aulas remotas, como é que a gente avalia remotamente os nossos alunos. Então, a gente abordou todas as temáticas. Quem perdeu alguma delas ou quem quer rever alguma delas, está lá todos os episódios na nossa playlist, no nosso canal do YouTube. Tá? Então, youtube.com/DreamShaper, vocês já vão achar o nosso canal e visualizar todos esses episódios, todas essas discussões desses temas, né, que a gente realizou até então. E hoje vamos conversar um pouquinho de quais são as perspectivas, o que vem daqui para frente, o que isso vai impactar, quais as mudanças que a gente vai ter, né, na educação pós-Covid-19. Então a ideia é muito a gente fazer esse fechamento com essa reflexão, com essa discussão do que vem por aí, quais são as perspectivas, como é que a gente tem que se preparar, como é que a gente tem que estar ali muito bem alinhado com o que vem pela frente, tá? E a gente trouxe aqui os nossos convidados, mais uma vez, para nos ajudarem a discutir, conversar um pouco sobre essas questões, né? Como eu falei, vocês também enriquecem muito com a discussão, mandando as vossas mensagens aqui no chat, então participem os nossos apresentadores de hoje, enquanto eles não estiverem conversando, falando aqui com a gente, eles vão estar respondendo vocês no chat a todo momento para a gente ter essa troca, tá? Realmente, semana passada não participei, né? Não fui o apresentador, a Fernanda me substituiu aqui muito bem. Obrigado, Fernanda, obrigado, Fê, ter assumido aqui o meu posto às pressas. Minha filha nasceu no domingo, então tivemos uma mudança aqui. Obrigado a todo mundo aí que desejou felicidades, bênçãos, muito obrigado mesmo. Mas vamos lá ao nosso tema de hoje, então,
vamos discutir um pouquinho das perspectivas para a educação pós-Covid-19. E para a gente começar esse tema, queria chamar a Ana. Tudo bem, Ana? Olá, tudo bem? Tudo Estou bem, e ligando a você? minha câmera aqui. Estou bem, graças a Deus, Felipe. Ótimo, ótimo. Ana, então eu queria que você começasse aqui trazendo para a gente, né, quais são as perspectivas para a educação pós-Covid-19, quais comentários, né, as 5 expectativas que você tem sobre essa questão da, da educação pós-Covid-19. Ok. Eu vou me apresentar brevemente, né, para o pessoal saber quem sou eu. Meu nome é Ana Cláudia, eu atuo como coordenadora pedagógica do ensino médio do Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora de Campinas, conhecido como Liceu, uma escola centenária de 123 anos. E estou já há 25 anos trabalhando em escola, sou professora, né? Sou professora com uma formação inicial em física e depois pedagogia e também uma especialização em gestão de educacional, né? Essa minha experiência nas escolas, eu trabalhei muito em sala de aula, também já atuei como orientadora profissional, educacional, desculpe, e também tive uma breve experiência no ensino superior com formação de professores trabalhando na pedagogia, né? Então, eu sou bastante encantada com a educação e a minha vida é dedicada a aprender, né? E nesse momento, como já sabemos, né, que nosso mundo está de perna para o ar, né? O mundo que conhecíamos e estamos aí nesse desafio enorme que vocês vêm apresentando por etapas alguns tópicos interessantes, né, de reflexão. As perspectivas que eu poderia passar, mas já bastante centralizada com foco nos mais jovens, né, no pessoal do ensino médio e no início de um ensino superior, que é a minha maior experiência. Então, eu penso, né, que para esse público, eu acho que, primeira perspectiva, né, é a valorização da escola, né, como um espaço único de interação, porque nós sim seguimos em frente, nós sim nos adaptamos e nos reinventamos, como sempre falamos, né, no dia a dia para as aulas remotas, mas o espaço escolar, como um local de interação entre pessoas, ele é único. Então, acho que saindo dessa pandemia, né, voltando, quando pudermos voltar para as atividades presenciais, esse é um ponto que vai ser muito importante. Acho que as pessoas vão ter essa valorização do espaço da escola. Uma outra valorização importantíssima, que é a valorização do educador. O educador, ele volta, né, como um profissional que está ali à frente de todo e qualquer desafio e se dispõe a estudar, a pesquisar, a remodelar toda a sua estrutura, sua metodologia para esses enfrentamentos, né? Então, o professor, ele sai fortalecido dessa situação e as pessoas, eu acredito que também o enxergarão de outra forma, resgatando um pouquinho o valor do professor, né? Uma terceira perspectiva que, assim, do nada, a gente teve que acelerar e a interação entre professor e aluno, ela ficou muito mais intensa, mesmo que remotamente. Então, eu acho que esse trabalho integrado do professor e aluno, pelo menos nas experiências que tivemos, né, na nossa escola, ele foi acentuado, e aí a gente começa a ter muito mais interação. Engraçado, mas é porque remotamente parece que o tempo se expande, a gente tem todo uma, né, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa interação a gente percebeu que foi muito interessante, principalmente os mais velhos, né, do ensino médio e ensino superior, para o trabalho ser eficaz. Então, por mais que desconhecêssemos algumas plataformas e metodologias, né, fomos aprendendo e os alunos interagindo foram também nos ajudando nessa conquista, né?
Uma quarta perspectiva é de que essas ferramentas com as quais trabalhamos agora, nesse período, elas não sumirão, né? A gente vai continuar utilizando, penso mesmo que essa forma de ensino híbrido, com aulas remotas e presenciais, atividades remotas, atividades presenciais, permanecerá depois do momento da pandemia. E acho que isso é um bem, né? É algo que ficará como um legado positivo, né? E por último, né, também pensando no público do ensino médio, eu penso que mais importante ainda ficou algo que a gente já estava vindo pensando, que é a personalização do ensino-aprendizagem para o aluno, né? O aluno escolher alguns caminhos a percorrer. E a gente tem feito algumas experiências assim, com matérias eletivas, e isso se fortaleceu porque a gente percebe muito que quando o aluno está, de fato, vinculado, motivado, e ele se sente estimulado, fazendo coisas, pesquisas de forma prazerosa, né? Exigente, mas prazerosa também, que o agrada, que o enriquece, a gente tem aí um andamento muito melhor do processo de ensino-aprendizagem. Então, resumidamente, né, a valorização da escola enquanto espaço de interação único, a valorização do professor como profissional capaz de se desdobrar, né, para exercer essa função de educar, um profissional que é preparado e se não conhece alguma coisa, vá atrás, né? A valorização do trabalho integrado entre os professores e os estudantes, trabalhando vários momentos a interdisciplinaridade, o trabalho integrado entre os educadores também, né? O trabalho integrado entre os estudantes na forma de trabalho de projetos, né? 4, a utilização sistemática da tecnologia virtual para o aprendizado, que isso a gente não tem como jogar fora, isso veio para ficar, serão práticas que complementarão o ensino presencial. E, por último, a personalização do processo de ensino-aprendizagem, por meio das escolhas dos percursos que os alunos vão fazer. Essa seria a minha contribuição para esse momento. Perfeito. Alguma pergunta, Felipe? Obrigado, obrigado. Eu achei muito interessante o primeiro ponto que você trouxe já é muito rico, né? De que a escola nunca tão fortemente na Felipe? Oi, Fer. Olá, pessoal. O Oi, Felipe Fer. tá com uma queda de eletricidade na casa dele, mas por isso que eu acho que ele tá meio oscilando ali. Mas ele já deve. Entendi. Assim que ele voltar, ele vai continuar com os comentários. Mas vamos chamar então o nosso próximo convidado. Deixa eu pegar aqui na listinha, vai ser o professor Leônidas. Professor Leônidas, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Só colocar o vídeo aqui rapidinho. Tá? Foi? Fernanda? Sim, estamos Ok, te vendo. ok. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, meu nome é Leônidas, como a professora Fernanda falou. Sou professor atualmente no ensino básico de 6º a 9º ano, tá? Na Escola Colégio Curso Aprovado de Limeira. E eu já tenho aí uma caminhada boa na educação, né? De 16 anos, apesar da pouca idade. Eu comecei, na verdade, com 17 para 18 anos como professor, gente. E plena, né, de forma plena na educação desde 2010. Pois bem, o que eu quero trazer aqui de contribuição, pessoal, para essa série tão gostosa, né, em um tema, assim, posso dizer tão atual, né, e na verdade assim atemporal.
porque quando nós falamos de perspectiva, né, pós-Covid-19, toda essa pandemia que aconteceu, eu penso, na verdade, somente acelerou o processo das interações e tecnologias educacionais. Né? E esse acelero que teve foi uma forma abrupta, porque tivemos que, né, em maior ou menor grau, nos adaptarmos às novas demandas, né, às novas formas de ensinar, sobretudo as novas formas de ensinar. Porque eu quero aqui, né, deixar assim, de uma forma bem clara e didática, né, na verdade, nós professores, né, temos aquela, não digo receio, mas e nem o avesso, né, mas aquela situação assim, como que eu vou lidar com a tecnologia? Sobretudo no século XXI, que é um século de mudanças muito rápidas. E a nossa mudança, e esse ano, né, estamos provando na prática que a mudança, né, nas formas de ensinar e de aprender está sendo muito rápido. Rápido até demais para alguns. Né? Então, primeiro ponto que eu gostaria de colocar, assim, o que podemos entender e compreender essas novas configurações, tanto dos docentes nas escolas, né, de ensino básico, seria o ensino infantil, fundamental 2 e ensino médio, e as instituições de ensino superior, embora as instituições de ensino superior já estejam, né, de certa forma, mais ambientalizadas com o sistema EAD de ensino. E para as escolas, tem sido uma coisa nova, embora algumas escolas, algumas redes de ensino tenham trabalhado com o EAD para que o aluno também conheça, né, as plataformas e a dinâmica do ensino EAD e também o ensino híbrido. Né? Outra coisa, um segundo ponto que eu gostaria de trazer é como trabalhar de forma atrativa com o meu aluno em EAD. Uma das grandes, não digo queixas, né, mas uma das grandes demandas do EAD é saber como trabalhar. Não é somente aquela aula expositiva, que você tem ou um quadro ou uma televisão de 50 ou 60 polegadas passando conteúdo, né, e lendo os slides. Não. Uma coisa que é interessante, que na escola que eu leciono, nós sempre conversamos sobre isso. Que o que nós podemos trazer para o nosso aluno, né? Não só entender e compreender o conteúdo de forma linear, né? Mas ele não só, e também não somente fazer parte, mas ser parte integrante, ser parte importante desse movimento, dessa interação, dessa nova interação. Uma coisa que eu achei muito interessante que a professora Cláudia disse é que as interações elas foram estão cada vez mais intensas, porque quando nós trabalhamos com o EAD, sobretudo o ensino remoto, o tempo parece ser potencializado, né? E é muito interessante isso. E um ponto chave aqui na minha contribuição que eu quero colocar. O EAD e o ensino médio, será que funciona? Aí eu vou expandir mais. Será que o ensino básico funciona no EAD? Eu lembro que em 2018, março de 2018, eu coloquei uma discussão, né, um vídeo que eu fiz sobre isso. E eu via, até então, podemos dizer, o despreparo, tanto de docentes quanto alunos, para entender e compreender o EAD no ensino básico, né? Sobretudo no ensino médio. Mas, ao passo desses 2 anos, eu vi a transformação de muitos professores, de muitos profissionais da área de educação também, muito de entender e compreender o EAD da mesma forma o aluno. Né? Então, hoje, por mais que nós temos essa mudança muito abrupta, né, nas relações docentes, nas relações de ensino e aprendizagem, mas o nosso aluno, ele consegue, e nós, professores, também conseguimos trabalhar, ainda que de forma, não digo mínima, mas de forma até elementar, as demandas do EAD. E nisso, né, toda essa mudança está impulsionando o docente e o aluno
estudar, entender e compreender as dinâmicas, né, das plataformas de ensino, as dinâmicas de um estudo remoto, né? E eu digo mais, nós estamos vendo o despertar de uma nova perspectiva, não só de ensino, mas também de estudos. Não digo só aprendizagem, mas o estudo propriamente dito. E aí seria o quarto ponto, né? A tecnologia AD e a docência, estamos preparados? É uma pergunta que eu sempre me faço, né? Será que eu estou preparado para a tecnologia AD, a tecnologia educacional? E eu creio que quando nós professores, né, fazemos essa pergunta, sobretudo o docente inserido no século XXI, que é o século da tecnologia da informação, o século da tecnologia cognitiva, será que estão preparados? Né? E o papel da escola e do aluno nessas novas configurações, cada vez mais serão avaliados e reavaliados, né? Em maior ou menor grau, uma perspectiva micro, né, no cenário escolar local ou no cenário do município ou do estado, até caso, né, do nosso país, que é um país continental. Então eu vejo que depois de tudo isso, após, na verdade, toda essa né, pandemia, nós veremos que, né, isso eu concordo com a professora Ana Cláudia, assim, grau, número, gênero e caso, que o ensino híbrido, as atividades, né, tanto remotas quanto presenciais, elas continuarão e digo mais, elas serão muito mais fortalecidas e muito mais efetivas, né? Ações que seriam, por exemplo, né, ações de paliativas se tornarão ações efetivas dentro da escola. E o professor, ele vai invariavelmente ter que se adequar a tudo isso, né? Ele tem que estar dentro dessa situação, dentro dessa perspectiva, olhando, né, para um futuro, e esse futuro ele está muito próximo, né, e se ressignificando dentro da sala de aula. Porque tudo isso nos mostra, né, que a tecnologia, principalmente a tecnologia educacional, que é o nosso foco aqui, nós estamos sendo impulsionados a nos reinventarmos todo santo dia a momento. Fernanda? Perfeito, perfeito, Leonidas. Acho que é isso. A Priscila até comentou, né? Ressignificação é a palavra de ordem. Acho que é a gente se apropriar desse momento, né? E ter essas melhorias que não são só para este momento, né? Tem que servir de aprendizagem e de evolução para o processo de sala de aula, para esse momento, né, de ensino-aprendizado que a gente tem daqui para frente, né? Acho que essa palavra que você disse, ressignificação, tem um peso muito grande nesse momento, né? O mais interessante, Felipe, que de uns 5 anos para cá, eu tenho visto que os professores, né, eles têm se preocupado com isso. E o professor que se preocupa cada vez mais entender e compreender a lógica, né, da tecnologia educacional, é este profissional que se destacará cada vez mais. Porque cada vez mais é exigido essa multitarefa do professor em entender a tecnologia educacional além, né, de giz, lousa ou PowerPoint ou qualquer outra plataforma aí de apresentação. Sim, exatamente. Ótimo. Obrigado, professor. E agora, para a gente continuar, sim, gente, vocês viram, né? Eu caí aqui, deu uma instabilidade na internet, acontece, essas coisas ao vivo estão aqui sujeitas a acontecer a qualquer momento, mas já estou de volta. E para que continuar a nossa discussão, eu queria chamar o professor Marcelo para a gente continuar, para ele conversar um pouco também na perspectiva dele dessa questão de pós-Covid-19. Tudo bem, professor? Tudo bem, seja bem-vindo novamente, né? Eu sei que você saiu para ir acudir a Nenê por uma causa, então muito justa, você nos abandonou por um instante, está mais do que bem justificado, né? E a Fernanda deu um jeito de
cobrir a sua falta, e ela fez com categoria para esconder que você foi lá atender a Nenê, tá? Sim, Então fica descansado ela com tá aqui para relação a isso. isso. Mas eu queria desejar uma boa tarde a todos, agradecer a todos que puderam estar aqui com a gente. É um prazer poder conversar um pouco com todo mundo sobre esses assuntos que estão tão presentes no nosso dia a dia, né, e que mudaram tanto num solavanco a nossa prática didática, né? A coisa não foi suave, foi um solavanco. Foi, de fato, uma pancada só, né? Literalmente. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Marcelo Antônio Pavanello. Antes de vir aqui para falar, eu estava fazendo as contas e descobri que eu estou na docência e pesquisa há 26 anos. Isso a gente sempre se preocupa quando faz essas contas, né? Eu trabalho na área do ensino superior, eu trabalho na área de engenharia elétrica, sou professor então, da área de ensino superior e pesquisador na área de nanoeletrônica. Então, a minha área de atuação é com alunos de graduação em engenharia elétrica, alunos de mestrado e doutorado nas áreas de engenharia elétrica próximas à nanoeletrônica, né? Eu, por 10 anos, fui vice-reitor de ensino e pesquisa da FEI, a instituição a qual eu pertenço, que é uma instituição que tem cursos de tecnologia e gestão. Tem o primeiro curso do Brasil da área de administração, o primeiro curso de administração brasileiro foi da FEI, na cidade de São Paulo, e naquele momento se chamava ESAM, Escola Superior de Administração e Negócios, e depois criou-se a Faculdade de Engenharia, que é a mais famosa, é a que é conhecida aqui no grande ABC paulista pelas diversas carreiras de engenharia que tem. Daí vem o E de engenharia, que depois ganhou uma outra conotação. Mas, enfim, sem me alongar mais, então, depois de fazer essa breve introdução, né, para me apresentar, eu queria parabenizar a Dream Shaper pela iniciativa, né, porque é uma iniciativa extremamente virtuosa. Tanto este assunto que estamos tratando hoje, quanto os demais, eu convido os colegas que a Fernanda passou há pouco o link para os outros episódios, eu convido as pessoas, os colegas que estão aqui conosco, a darem uma olhadinha nos outros episódios. Vale muito a pena. A gente sempre tem algo a aprender, a gente sempre tem algo a olhar e falar, puxa vida, isso aqui a gente nunca tinha pensado. Então, parabenizar e agradecer a Dream Shaper, particularmente as Fernandas, né, a Fernanda Furana e a Fernanda Koga, que me convidaram e eu tenho a honra de estar participando com vocês, e também ao nosso apresentador, ao Felipe, né? E, bom, então, sem enrolar mais, vamos falar sobre o que vem para frente, né? Todos nós tomamos o desafio de brincar um pouco de Nostradamus e tentar contar um pouco do que vem. Mas acho que para a gente falar do que vem, algumas certezas podem ser estabelecidas pelo que vem acontecendo, né? Então, concordando com a Ana e com o Leônidas, para mim me parece claro que o ensino híbrido ele veio para ficar. Ele veio para ser uma opção da qual a gente não vai abrir mais mão, né? Embora ele tenha vindo como um solavanco, e num primeiro momento tenha vindo repleto de medo, de incertezas, porque não estávamos preparados para isso, né? Ele, na verdade, mostrou algumas facetas que eu acho que são muito relevantes. E que podem parecer até de certo modo paradoxais, porque, como um colega passou aqui no chat uma mensagem rapidamente, sim, a interação entre professor e aluno foi mais intensa, na minha opinião, no ambiente virtual de aprendizagem do que no ambiente presencial. Certamente, houve uma personalização no caso do ambiente virtual de aprendizagem, talvez maior do que haveria no ambiente presencial. Isso a mim me chamou muita atenção nesse passado recente, avaliando esse processo todo que aconteceu de forma súbita, porque, na verdade, por exemplo, agora que a gente está no final do semestre, a gente pode avaliar o rendimento, né, tem a avaliação da aprendizagem dos nossos alunos. E é interessante observar na avaliação da aprendizagem que o rendimento foi melhor. Em muitos casos, o rendimento foi melhor. Então, admitindo que a gente não fez nenhuma concessão de qualidade para fazer a avaliação à distância, se o rendimento for melhor,
alguma coisa nesse processo aconteceu, nessa hibridização, que tornou mais eficiente a interface com o aluno, tornou melhor a apreensão de conhecimento. O aluno conseguiu aprender mais os conteúdos. Então, isso para mim é um sinônimo claro de que a hibridização do ambiente veio para ficar. Sem querer, eu acho que de forma espontânea, nós fizemos uma mudança de horizonte e de centro do ensino, movendo daquilo que eventualmente no ensino superior não era o aluno, mas o aluno se tornou sim o centro do processo de ensino-aprendizagem, forçosamente. Então isso foi um dos benefícios do que veio, né? Naturalmente, junto com isto, acontece um processo de seleção natural. Então, concordando com o que o Leônidas falou anteriormente, vai haver um processo de seleção natural entre docentes. Há docentes que vão abraçar essa nova condição e vão se apropriar dela, né? Eles precisarão de mais ou menos tempo, dependendo da sua interação com as tecnologias, mas eu me arrisco a dizer que as tecnologias não são limitantes, porque, na verdade, os resultados obtidos depois desse semestre de atuação em ambiente virtual de aprendizagem mostraram que mesmo os professores mais distantes do aspecto tecnológico tiveram sucesso em maior ou menor medida, mas tiveram sucesso em ensinar os seus conteúdos e se manter próximos aos alunos, né? Agora, naturalmente que, como a Ana falou, a escola ganhou uma outra importância. O locus escola, ele se tornou um local em que as atividades presenciais e a experiência vivida presencialmente, e aí quero dizer experiência, não a experiência de realizar um experimento, mas a experiência de estar no local, experimentar as emoções que estão próprias a esse local, elas vieram também para criar o locus escola como um lugar diferente. E aí eu vou ligar também, então, me ligar com um penúltimo aspecto que eu queria contar, que é o seguinte, o aluno também vai ter que se modificar. Eu acho que é um aspecto que eu queria colocar para polemizar aqui no meio dessa nossa fala. Os alunos, a gente fala muito eu já percebi que eu estou nos meus 8 minutos, tá, Felipe? Eu vou acelerar aqui, porque eu estou com o cronometrinho aqui olhando para mim. Mas é o seguinte, os alunos, eles às vezes entendiam o ambiente virtual como sendo uma cópia do ambiente EAD, são coisas diferentes, objetivos diferentes, metodologias diferentes, com propósitos diferentes, sem crítica nenhuma a nenhum nem ao outro. Eu apenas estou constatando a realidade. O ambiente virtual de aprendizagem é diferente de EAD, não são a mesma coisa. E houve por parte dos alunos um entendimento de que o ambiente virtual de aprendizagem ele permitiria com que o aluno tivesse uma postura diferente. Eu vou lhe dizer que não, acontece muito ao contrário. O aluno ele precisa ter uma postura muito mais ativa, porque, na verdade, a cobrança sobre ele ficou mais ampla. Você não cobra exclusivamente o conteúdo que você está ministrando. Você cobra o conteúdo que está sendo ministrado, você cobra a capacidade dele de observar o universo ao seu redor, porque, na verdade, quando você vai fazer uma avaliação de conhecimento hoje, como as tecnologias de informação toda estão disponíveis para todo mundo, você precisa cuidar que essa avaliação seja capaz de verificar o que o aluno aprendeu, mas eles estão lá o tempo inteiro com o WhatsApp, estão lá o tempo inteiro tirando foto e mandando prova para um ou para outro. Então você precisa fazer uma avaliação de aprendizagem muito mais ampla. Não pode ser simplesmente o diga o valor de X, porque se você fizer diga o valor de X, todo mundo vai acertar o valor de X. Porque uma pessoa passou o nome do valor de X para todo mundo. Bom, para eu não tomar demais a palavra, eu só vou para o meu último tópico, que é o seguinte. Eu acredito que deve haver um impulsionamento nacionalmente das carreiras associadas à área de saúde e às áreas das tecnologias de informação. O que vai fazer com que os meus colegas do ensino médio e do ensino fundamental tenham que pensar um pouquinho na ênfase que é dada às áreas de ciências exatas e ciências da saúde nessas faixas da atividade escolar.
sem me prolongar mais, mas joguei algumas sementes para a gente ampliar essa discussão. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me deram da gente discutir um pouquinho, e eu estou aqui à disposição para a gente continuar nesse papo via chat ou entre as perguntas. Muito obrigado. Perfeito, professor. Obrigado, Marcelo. E é muito interessante isso, né? Porque a gente tem falado muito dos professores, das instituições sendo modificadas nesse período, né? E pós esse período, mas esse ponto que você trouxe é super importante, dos alunos também terem que rever o seu papel dentro desse processo, né? Então, completamente. Os alunos não também terão ou poderão seguir da mesma forma como vinham atuando, né? Dentro das salas, nessas relações entre alunos, entre professores, né? Isso também vai impactar diretamente a atuação dos alunos em sala de aula, né? No seu ser ali, né? Muito interessante isso, legal. Obrigado. O professor Marcelo já volta, a gente vai discutir mais um pouquinho sobre esses pontos. Obrigado, professor. E é isso, gente. Muito legal a participação de vocês no chat. A gente está tendo aqui várias interações, respondendo questões, mandando links de matérias, de reportagens para vocês lerem. Está muito legal. Obrigado aí a participação de vocês. E continuando aqui na nossa discussão, queria chamar o coordenador pedagógico, Pedro, para a gente continuar aqui a nossa discussão. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, tudo bem, Felipe? Tudo bem, e você? Beleza. Estão me vendo aí? Tudo certo? Tudo certo. Te vendo e te ouvindo bem. É contigo. Ótimo, beleza. Bom, então primeiro eu queria agradecer o convite da Dream Shaper, né, e dizer que eu fico muito honrado de participar desse momento de aprendizagem, né, de poder ouvir e trocar aqui com os colegas. Para me apresentar, eu sou Pedro, eu sou mineiro, eu sou psicólogo, eu tive uma experiência durante 9 anos na psicologia clínica, e tive também boa experiência na área do esporte, né? E já tem aí uns 8 anos que eu estou na educação. Atualmente, eu estudo pedagogia à distância, né? Então também tenho essa experiência do ensino à distância, enquanto aluno, né? E sou coordenador do Ensino Fundamental 2 da Escola Internacional Unisociesc. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha realidade para vocês verem de onde eu estou falando, tá? Então, apesar de ser mineiro, eu moro e trabalho em Blumenau, onde fica a Escola Internacional Unisociesc. Nós somos uma escola de aproximadamente 150 alunos, a gente tem Fundamental 1 e 2, e a gente faz parte do Grupo Ânima, né? Para vocês entenderem quem é o nosso público, né? A gente tem um currículo internacional e a nossa escola é de tempo integral, tá? E lá eu considero assim, Felipe e demais que estão nos assistindo, eu considero que lá eu tenho uma condição de trabalho muito favorável para o bom desempenho, sabe? Eu tenho o privilégio, eu sempre falo que eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar que eu acredito nos princípios e valores da instituição, sabe? Bom, então falando aqui um pouquinho sobre as nossas expectativas da educação pós-Covid, né? Eu acredito, Felipe, que a gente está sendo conduzido a um processo de mudança de comportamento, uma mudança de relações pessoais e uma mudança de visão de mundo, né? Parece que a gente está à procura de um saber, de uma sabedoria, né, que nos aponte aí alguns princípios, alguns caminhos ou novos valores. Então, eu queria chamar a atenção para a forte presença dos filósofos na TV, na internet, né, nesses meses de pandemia. A gente tem visto vários aí sendo convidados a falar, né, e isso nos indica alguma coisa, né? A gente tem que pensar o que significa isso. Então, além disso, eu Pedro? Acho que o Pedro caiu. Vamos ver se ele já volta. Não, acho que não. Acho que ele caiu mesmo. Bom, vamos inverter então um pouquinho a ordem aqui. Como eu falei para vocês, ao vivo é isso mesmo. Acontece ainda mais como vocês comentaram aqui, de várias lives, várias formações. Sobrecarrega mesmo a internet de todo mundo. Não tem problema. A Denise até comentou que Blumenau está numa tempestade muito forte. Então, provavelmente foi isso. Obrigado, Denise, pelo aviso. Então, vamos mudar um pouquinho a ordem aqui. Então, era para o Pedro falar um pouquinho, né, sobre os 5 aspectos
e perspectivas que ele tinha, né, da realidade dele, da educação pós-Covid, e depois a gente iria aqui chamar o nosso especialista convidado de hoje, o reitor Luciano. Então eu já vou chamar ele. O Luciano vai me ajudar aqui a fomentar um pouquinho a nossa discussão, vai trazer alguns temas, algumas questões para a gente debater aqui hoje, tá? Então, e aí depois a gente volta com o Pedro quando ele retornar. Pode ser, professor? Pode ser, Luciano? Pode. Você está me ouvindo? Está me vendo? Estou te ouvindo e te vendo bem. Ótimo. Então tá bom. Bom, enquanto o Pedro retorna, né, só para a gente adiantar um pouco, boa tarde a vocês, a todos os participantes. Olha aí, parece que o Pedro está conseguindo, hein? Pedro, será que voltou? Parece que sim. Vamos ver. O rostinho dele, né? Tem uma discussão aqui já pegando fogo no chat, né? Eu creio que uma questão importante aí, viu, Felipe, é o impacto que nós tivemos na educação à distância, na educação superior, né? Então, ela aponta algumas vantagens e alguns erros que tomara a gente não repita na educação básica, né? Na educação superior, para você ter uma ideia, a nossa primeira legislação que permitiu que nós tivéssemos uma graduação à distância é de 2003. Então, também é um assunto recente, temos aí 17 anos, sendo que a partir de 2005, que o primeiro decreto realmente regulamentando todos os aspectos saiu. Então, são 15 anos. Agora, você imagina, nesses 15 anos na educação superior, o que a EAD gerou? Hoje temos no Brasil quase 20 mil polos de educação à distância, na educação superior. 20 mil polos. Se você pensar que nós temos 2.500 instituições de ensino superior, sendo que dessas 2.200 e poucas são privadas e comunitárias, então você ter 20 mil polos traz um impacto no segmento monstruoso, né? Outra questão que a EAD na educação superior trouxe é que uma concentração do número de alunos. Então, hoje nós temos cerca de 2,5 milhões de alunos de graduação à distância e num total de 8,3 milhões, mais ou menos. Então, é um volume importante, é quase 25% aí da população universitária brasileira está na educação superior à distância. Porém, nós temos uma concentração no segmento de graduação à distância que você tem 8 grupos e instituições que concentram aí cerca de 75% do total de matriculados. Então, você tem uma pulverização da concorrência com 20 mil polos. Praticamente todo município do Brasil hoje tem mais de um polo, seja onde for, né? Você tem uma concentração nas mãos de poucos grupos que tiveram uma certa competência e agilidade para ocupar esse espaço, né, da maneira como fizeram, e isso está gerando um impacto monstruoso também nas instituições menores, porque se você hoje dirige uma instituição de educação superior com menos do que 600 alunos matriculados, ou 1.000 alunos matriculados, dificilmente você consegue a sustentabilidade, porque o que aconteceu, não apenas na área, mas no presencial, com a presença dos grandes grupos de capital aberto, que só existem muito em função da EAD, é que houve um achatamento do preço da mensalidade. No Brasil inteiro há um achatamento no preço da mensalidade, para as exceções das escolas premium, né? E aí esse achatamento força o quê? Quem não estiver alinhado com esse achatamento vai ficando fora de mercado. Para poder reduzir o preço, você tem que reduzir custo. Para conseguir reduzir custo, nós estamos assistindo um turnover de professores absurdo no Brasil inteiro. E a EAD, especialmente, com um risco muito grande, em alguns casos, de deixar o aluno dialogar só com outros alunos e só com o conteúdo, não ter o apoio do professor, né? Por causa de tentarem reduzir, em alguns casos, ao máximo esse custo que eles consideram que é o professor. E aí a gente
se debate que, na minha opinião, pelo menos, não é possível você pensar em escola sem pensar no professor, né? Então, nós temos aí alunos, uma crise da aprendizagem, que alunos terminam a educação básica presencial cada vez sabendo menos, né? Um alto nível de evasão, desistência, alunos que terminam mais tarde do que deveriam, um desalinhamento entre a idade e a série. E aí o que acontece? Quando a gente aplica aí o teste PISA ou mesmo o Enem, os alunos estão terminando, muitas, infelizmente, a educação básica, especialmente no setor público, não em geral, mas assim, em alguns casos, com um analfabeto funcional. A pessoa não sabe fazer o mínimo de raciocínio matemático e nem consegue ler ou escrever um texto com mais de 2 parágrafos. Não consegue entender. Lê, mas não entende. Analfabeto funcional. E aí chega no ensino superior. Porque com 20 mil polos, hoje nós temos uma oferta de vagas que é mais do que 5 vezes a demanda, né? A oferta muito maior do que a demanda. Então, o vestibular não é mais eliminatório, ele é classificatório, né? Então, o aluno chega analfabeto funcional no ensino superior, um ensino, às vezes, aligerado e que com pouca interação com o professor, e aí realmente você tem hoje, em alguns casos, em que a EAD está sofrendo um pouco por algumas visões que não vão muito alinhadas com o que é melhor de qualidade na EAD. E por que eu estou falando de educação superior? Porque quando você chega na pandemia agora, essa virada para o digital foi mais facilitada na educação superior, que já estava nessa luta de uma forma ou de outra nos últimos 15 anos. Quem não tinha aderido sabia pelo menos como funcionava, porque outros já tinham aderido. Agora, o sofrimento maior hoje está na educação básica. E na educação básica, essa virada tem realmente, certamente, causado um prejuízo muito grande em termos do desempenho escolar dos alunos, né? Porque não foi feita, nem planejada, nem preparada, seguindo os componentes de qualidade para uma educação à distância de boa qualidade, né? Então, assim, e é lógico, a desigualdade econômica, financeira e a desigualdade de acesso a um bom computador, a um celular bacana, a um tablet, a uma boa banda de internet, está impedindo hoje, nós temos 25% dos alunos, 26%, de acordo com a pesquisa da Datafolha da semana passada, 26% que não teve nenhum contato com nada da escola desde o início da pandemia, né? E dos que tiveram, como foi uma migração emergencial sem o devido planejamento, heróica por parte dos professores, heróica por parte das secretarias de Estado municipais, muita gente aí sem dormir há muitos meses, fazendo um trabalho grandioso, mas nós temos percebido que há muitas dificuldades, muitas dificuldades. Então, nós temos aí, eu acho que um desafio de superar a pandemia, tentando manter, primeiramente, a nossa sanidade, que não está fácil, né? E aí eu aconselho uma vida espiritual bem trabalhada, bem cuidada, bem focada nas coisas certas, para garantir que você não tenha problemas mentais nesse período, né? Isso é o emergencial. E nós temos que já construir, durante esse emergencial, essa nova escola. Porque não vamos voltar iguais. Não quer dizer que nós vamos voltar melhores ou piores. Isso vai depender de cada um. Mas voltar igual não vai ser possível. Até porque o retorno das atividades presenciais vai ser escalonado, com pequenos grupos de alunos, não vai poder chegar a todo mundo ao mesmo tempo. Então, o híbrido, por exemplo, ele não é mais uma opção. O híbrido se tornou obrigatório, né? Então, quando você vê a professora Ana Cláudia falando sobre a questão da personalização do ensino, é um assunto fundamental. Como trabalhar de forma personalizada
usando ferramentas e uma metodologia híbrida. Nós temos 6 tipos de ensino híbrido. Eu tenho uma apresentação, se vocês quiserem, eu mando para vocês, 6 tipos de ensino híbrido, de acordo com a melhor literatura. E nós podemos adotar todas com a mesma turma na mesma semana. Então, é uma questão de abordagem pedagógica, qual o conteúdo que está sendo avaliado. E também me foi dito que eu poderia fazer algumas perguntas. Você confirma isso? Perfeito, esse é o momento. Então tá, eu queria fazer uma pergunta à professora Cláudia, que eu gostei muito quando ela falou sobre personalização. Como que ela imagina aí essa personalização num colégio aí com 123 anos, uma tradição maravilhosa. Como é que ela imagina essa personalização, o desafio disso no ensino híbrido? Que ela pudesse falar para nós um pouco. Olá, professor Luciano, boa tarde. Sim, nós estamos trabalhando já há 3 anos com uma proposta para o ensino médio tímida, mas que nos levou a pensar já em alguma coisa quando começou-se a discussão sobre mudança do programa de ensino, a BNCC, as novas demandas, né? E implementamos na escola disciplinas eletivas. Então, o que a gente pensou isso, né? O aluno conhecer as áreas do conhecimento dentro do ensino médio já desde o primeiro ano, e a gente oferta 10 disciplinas e cada ano ele escolhe 2 para cursar, né? A gente procura oferecer ali conteúdos que variam, que passeiam pelas áreas do conhecimento. Por exemplo, a gente tem hoje história do cinema, desenvolvimento de softwares, a gente tem educação financeira, a gente tem teatro e outras tantas, né? E aí ele escolhe 2. O que a gente faz com isso? Formamos agrupamentos misturados, alunos de primeiro, segundo e terceiros anos, que montam grupos que não são classes, né? Eles, naquele momento da semana, eles se encontram com um grupo distinto, e aí eles conhecem da forma mais prática possível aquilo que se refere àquele conteúdo. Nós tivemos boas experiências, nós começamos timidamente oferecendo que ele escolhesse uma entre 5 no primeiro ano. O ano passado já ofertamos 10 para eles escolherem 2, eles gostaram demais, e a cada ano a gente também troca, porque em agosto, né, fazíamos uma avaliação de como era para os alunos essa oferta, como eles estavam sentindo, o que eles estavam aprendendo, e fazíamos uma avaliação também com os professores, né, se a proposta deu certo, o que precisaria mudar, e depois dessa avaliação que definíamos as 10 novas eletivas que seriam oferecidas no ano seguinte. Nós tivemos muito boas experiências, algumas disciplinas eletivas permanecem, outras mudam rapidamente, porque afinal não é isso, vamos mudar o foco, vamos mudar o nome, vamos mudar tudo, é outra coisa, né? Mas sempre baseado nas devolutivas dos alunos e dos professores. Nós chegamos a produzir, fiquei muito orgulhosa, né, dos meus meninos lá, produzimos um bioplástico de batata no laboratório da escola, né? Então, assim, e na mesma semana, quando foi o ano passado, eu vi uma reportagem assim, nas mídias, que uma universidade estava trabalhando com bioplástico de mandioca, né? Falei, nossa, olha que legal, né? Então, assim, esse menino está conhecendo o método científico, ele está lá, ele vai ver se é aquilo que ele quer ou não para a vida dele. E isso ajuda muito na formação, nas escolhas, e a gente está caminhando nessa linha já há 3 anos. Mas do ano passado para esse ano, outro fator que também a gente percebeu enquanto equipe é o trabalho interdisciplinar dentro da série. Além desse trabalho, né, de agrupamentos, a gente trabalhar de forma interdisciplinar e abraçar o mesmo tema por várias perspectivas, o que também a gente acha que isso ajuda muito na formação do nosso aluno do ensino médio, para as futuras escolhas, para os futuros segmentos da vida dele. Respondi, professor? Respondeu, se você já está muito à frente, né, até aí preparada para os itinerários formativos do ensino médio, né? Muito legal. Vai ser o desafio de ter isso com
tecnologia e hibridizando aí para Sim, é. manter essa personalização também na EAD, né? Sim, isso foi, para esse momento, foi um dificultador, porque como a gente estava baseado bem na prática, a gente tinha muito laboratório e tudo. E isso, de fato, foi algo que no começo nos deu uma sensação assim, e agora, né? Mas no susto, né, a gente está descobrindo mecanismos e ferramentas para que isso continue sendo realizado. Professora Ana Cláudia, se você me permitir, eu vou pegar a sua fala e fazer uma provocação ao professor Leônidas. Pode, Felipe? Fique à vontade, fique à vontade. Claro, claro, cara. Agora é você que vai tocar, você vai me ajudar aqui a apresentar. Pode fazer Então uma tá pergunta bom. sem problema nenhum. Porque o professor Leônidas, você fez agora o papel daquele filósofo, né? Você veio, trouxe as perguntas, todo mundo querendo que você trouxesse as respostas, e você trouxe as perguntas que deixam a gente meio desesperado nesse momento que nós estamos, né? E eu já percebi que você é um estudioso, alguém que está acompanhando a área da EAD, tem escritos, tem leituras. Eu creio que você representa, assim, um aspecto muito importante para todos nós hoje. Vamos falar da educação, mas é em qualquer setor, né? Mas vamos falar da educação. Um professor aprendente, né? Você disse que começou muito jovem, né? Você ainda é jovem. E, no entanto, eu percebo que você tem uma fome aí de conhecimento, está correndo atrás, buscando informação, lendo. Que dica que você daria assim, para quem é um professor hoje que está vivendo esse momento de aceleração da cultura, que nós vamos voltar híbridos, com a sala de aula híbrida? Que conselho que você daria assim, de autonomia, um professor autodidata que possa se desenvolver melhor em preparação para esse momento, hein? Se vocês me permitem, eu gosto de uma expressão de um grande mestre de judô, que infelizmente já faleceu, o sensei Josh Medi, que ele falava assim: você quer se aprimorar? Uchikomi, uchikomi, uchikomi. Uchikomi, em japonês, quer dizer estude, 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 né? Agora, nessa questão de ser um professor autodidata, eu sei que não é fácil. Aliás, nós sabemos muito bem que não é fácil, né? Porque você tem que ter disciplina, você tem que ter curiosidade. Eu vejo assim que para a gente aprender a utilizar, né, plataforma, a utilizar as tecnologias, nós temos que ser curioso, porque essa curiosidade, né, nos faz mover. Eu gosto muito daquela frase, aquela máxima do canal Futura, né? Não são as respostas que nos movem, são as perguntas. E eu sempre me faço essa pergunta: o que eu posso aprender cada vez mais com a tecnologia educacional? Então, isso que me motiva, isso que me leva a sempre estudar cada vez mais. E eu recomendo aqui, inclusive, eu creio, né, que já deve estar traduzido, mas eu li no original em inglês, que é o livro O que é o Conectivismo, né? What is Connectivism, do Robert Downes. Então, quando eu tive o contato em 2010, né, 2010, 2011, com essa literatura, eu comecei a entender o que é, né, aquilo que a professora Ana bem disse, conectar os saberes. Hoje, o ensino híbrido, né, a escola, ela tem que ser essa conectora de saberes, né? Não pode ser somente mais uma preposição e nem uma conjunção coordenada. Nós temos que ser essa conjunção subordinada. Um conhecimento dependendo do outro, né? Um conhecimento está atrelado ao outro. E eu quero até endossar aquilo que o professor Marcelo disse, né? Cada vez mais nós estamos vendo essa demanda pelo ensino, né, das áreas exatas, e eu vou dizer mais além. Cada vez mais nós temos que ver e compreender que o ensino de linguagem exata e humanas cada vez mais está conectado, que é o conectivismo do Downes, e Jones, que eles colocam. E eu quero deixar esse recado, né? Para você querer ser um professor autodidata, ser um aprendente, um aprendiz, é ser curioso. Nunca perder aquele brilho da criança
em ser curioso, né? Ser aquele brilho gostoso assim de uma descoberta nova. Porque, como eu sempre falo aos meus alunos, inclusive quando eu dava aula, né, na pós-graduação, da faculdade que eu dei aula, gente, sala de aula é o ambiente para nós errarmos. É um ambiente para nós errarmos e olhar e falar assim, nossa, por que eu errei? Onde eu errei? Vou acertar onde? E se acertou é porque não é que descobriu o gênio da lâmpada ou ele agora eu descobri a última batata, né? A última descoberta da roda. Não, é porque eu consegui compreender que no meu erro tem algo a mais e eu não desisti. Eu vejo que hoje tudo isso que está acontecendo, essa doideira toda, muitos estão desistindo no caminho, né, de ensinar e principalmente aprender. Eu vejo que o professor hoje ele precisa voltar a querer ser aquele aprendiz de brilho nos olhos. Né? O autodidata é isso, na minha opinião, é aquele eterno aprendiz, né, com brilho no olho, de querer aprender mais e levar isso para o aluno e levar isso para a escola, ainda que seja, às vezes, tomado como doido, entre aspas, ali no momento, mas que todo mundo enxergue ele e fala assim, não, o que esse cara está falando, o que essa moça está falando, tem fundamento, vamos pegar, vamos trabalhar com isso que ele está dizendo, né? E para sempre estar à frente, porque conhecimento nunca é demais. Eu tenho essa premissa comigo, e eu passo aos meus alunos do sexto aninho, eu falo, gente, conhecer nunca é demais. Vamos trabalhar para sempre ter o conhecimento em nossas mãos. E é a curiosidade, né? Estudar, estudar, estudar. Gente, o professor Leônidas falou aí dessa nova teoria, né? Que é o conectivismo, não é já tão nova, já tem uns 15 anos, 20. Eu disponibilizei um PDF de um livro aqui no chat, para quem se interessar, entra lá no site da ABEG, tem muito material que pode ajudar. Mas só para esclarecer um pouco, assim como teve o behaviorismo, o construtivismo, o socioconstrutivismo, hoje tem essa proposta do conectivismo, que é a ideia de que a rede, né, a internet, ela estabelece também um novo jeito de nós aprendermos. Um jeito que é menos calcado na memorização e mais calcado com a minha capacidade de acionar os nódulos corretos da rede e estar permanentemente aprendendo e ensinando. E o professor Leônidas falou dessa atitude, que eu acho que está correta demais a fala dele, sobre essa atitude do professor, né, de ser um aprendiz permanentemente. Eu quero pedir, Leônidas, a sua autorização para eu fazer uma provocação ao professor Marcelo, a partir dessa fala. Luciano, eu vou pedir só eu que vou te interromper, peço desculpas. Sim, sim. Eu te dei total abertura, mas o Pedro, ele conseguiu resgatar ali, recuperar a conexão dele. Ótimo. Vou só tentar ali, vamos conversar um pouquinho com ele, depois eu jogo para ti e você faz a provocação para o Marcelo, pode ser? Certo. Ótimo, obrigado, Luciano. Pedro, tá caindo o mundo aí pelo jeito, é isso? Pois é, cara, eu comecei a ver umas nuvens pretas chegando aqui da minha janela, tem uma visão ampla assim, caiu uma árvore aqui na frente e aí a luz acabou. Então eu peço perdão para vocês, né? Já estava previsto a chegada de um ciclone aqui na região entre hoje e amanhã. Deve ter que ventos de 70 km por hora aqui na região. Nossa, desculpas, a luz aqui acabou. Eu vou tentar dar continuidade, eu estou na internet do celular. Se por acaso ficar ruim a conexão, Felipe, por favor, me avisa. Claro, se por acaso cair ou travar, tá bom? Perfeito. Posso continuar então? Com você. Tá. Então, gente, beleza. Então, assim, ó, eu estava falando que a gente estava à procura de uma sabedoria, né, que pudesse apontar para a gente novos valores, novos caminhos. E aí eu citei também como a gente os filósofos Pedro, acho que você aparecendo, podia né, na só desligar a televisão, câmera, nos meios de comunicação porque está de forma falhando um geral. pouco o seu áudio. Vamos tentar só com o Vamos fazer áudio. sem câmera, vamos tentar. Vai me avisando, tá, Felipe? Por favor. Não, sem problema, estamos aqui. Acho que assim fica melhor.
que eu faço constantemente com as famílias e alunos, né, eu vi que eles têm tido hábitos diferentes e saudáveis, né? Então eu conversei com alguns que me disseram que estão fazendo meditação, yoga, leitura, jogos em família. Alguns estão com hábitos de cozinhar. Eu acho que o Pedro caiu de novo, mas é isso. Só acho que então, Reitor Luciano, acho que é contigo, vamos voltar. Já passo a bola para você de novo, para você retomar Que pena. aquela. Que pena, pois é. Mas vamos tentar se ele consegue voltar ainda, mas é contigo, vamos até o final, e aí se der espaço a gente consegue voltar ainda com o Pedro, mas agora é com você. Tá. Então, eu ia fazer uma provocação ao professor Marcelo, né? O professor Marcelo está numa das instituições mais Não. tradicionais do país aí na área das engenharias, gestão. E a engenharia não é algo fácil, né? Nem no presencial, não é algo fácil de ensinar. No entanto, o professor Marcelo falou da importância que o aluno vai mudar. O aluno também muda, assim como o professor muda, né? E nessa mudança que os dois passam, eu queria perguntar com o professor Marcelo, você acha o professor pode aprender com o aluno hoje na sala de aula? Mas o professor de cálculo, engenharia, pode aprender com o aluno? Como é que você vê esse desafio? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que essa é uma via de mão dupla. Eu acho que ele pode, se você está se referindo a aprender no sentido de conteúdo, talvez em uma parte ou outra, mas ele tem muito a aprender com o aluno na capacidade de correlacionar os assuntos que ele está ministrando com o dia a dia, com o entorno, com a realidade vivida por todas aquelas pessoas que estão ali dentro daquela sala de aula. Então, o que a gente percebe, o que ficou bem claro para mim nesse período de pandemia, né, que a gente está passando, é que a gente conseguiu apropriar melhor o que a gente ensina com a necessidade do aluno. É muito interessante, você conversava com os alunos antes de uma aula e você pergunta, olha, como é que está onde você está trabalhando, como é que está, que tipo de conhecimento você está necessitando e tal, e a gente consegue perceber que aquela ideia de fazer uma coisa cartesiana, fracionando o conhecimento em muitos pedacinhos e depois tentando juntar tudo, não se trata mais de uma coisa espontânea, você dizer assim, eu não vou fazer mais uma abordagem cartesiana do problema, eu vou fazer uma abordagem mais macro. Na verdade, não se trata de ser espontâneo, na verdade é compulsório. Os alunos que você recebe e os alunos que te procuram, na verdade, procuram essa tua abordagem mais ampla, que saia olha, aqui eu fecho o meu pacotinho e aqui começa o pedacinho do próximo. Não dá mais para ser assim, né? Então, sim, certamente o aluno, e aí, indo para a área de tecnologia, já que você colocou bem especificamente a área de tecnologia e de ensino de engenharia, Luciano, tem alunos nossos que trabalham em tecnologias que nós, professores, não temos acesso. Então, ele vem e ele devolve para nós, professores, coisas que, por vezes, a gente se atreve a falar, mas a gente não viu. E essa realimentação, sob o ponto de vista, estou falando, então, do aspecto tecnológico, né, que eu acho que é uma das tangências da pergunta que você me colocou, ela é importantíssima. Porque uma das coisas que muito se critica no docente do ensino superior, de modo amplo, é que quem sabe vai para o setor produtivo e faz, e quem não sabe ensina, não é isso? Não tem esse ditado, esse jargão, essa brincadeira? Então, uma das críticas é que o docente do ensino superior, ele não é exatamente o cara que está lá na ponta. E não tem como ele ser o cara que está em todos os setores das indústrias. Isso é impossível, é impraticável. Pensar nisso
E imaginar que isso é uma possibilidade é uma insanidade total. Então, aproveitar, aí que está a mudança importante do docente, né, Luciano? A capacidade de aproveitar o conhecimento que vem ali com essas pessoas que ele tem perto dele, e quando eu digo perto, não quero dizer necessariamente a distância ser tocável, né? Pode ser a distância em ambiente virtual, mas o conhecimento que ele traz consigo, ele enriquece o teu conhecimento também. Ele te faz poder embasar melhor as tuas aulas, porque ele está vivendo isso no dia a dia. E aprender com isso, acho que isso me leva a um aspecto importante, eu vou ser bem breve, porque o Desemberto está falando, não paro, como todo professor. Como bem colocou o Leônidas, acho que nós, professores, em todos os níveis, tá? A gente tem que se desvestir da responsabilidade de ser detentor do saber e, portanto, não poder errar. Ser detentor do saber e não poder errar é um peso muito grande para se carregar nas costas em um momento em que as coisas são aprendidas, assim, muito rapidamente. Então, a gente tem que se desvestir dessa responsabilidade e ter certeza de que errar é parte do processo. Errar é parte do aprender. Então, a gente pode errar, a gente pode fazer experimentos, a gente pode fazer coisas diferentes nas nossas interações com os alunos que vão resultar, às vezes, em sucesso, às vezes em sucesso intermediário, às vezes em um completo insucesso. E aí cabe o teu discernimento de falar, opa, peraí, aqui eu errei a mão. Aí você tem que ter a humildade de perceber que errou e vamos consertar. Mas assim, admitir que é magnânimo e não pode errar e que não pode fazer nada diferente é muito ruim, né? Não ajuda. Desculpa, não sei se me alonguei demais, Luciano, ou se divaguei demais daquilo que você me perguntou. E se você me permite, professor Marcelo, além do aluno que muitas vezes está trabalhando numa área que a gente não tem propriamente todo domínio, você tem um aluno que tem mais possibilidade de tempo de internet do que nós. Então, às vezes, você vai falar uma matéria e o aluno já está antenado ali no Google, em alguma coisa, com algo mais recente que saiu sobre esse assunto, né? Nós somos todos sempre a terceira fonte. É primeiro o colega do lado, o segundo é o Google, o terceiro chega na gente, não é assim? O aluno primeiro pergunta para o vizinho, depois pergunta para o Google, depois pergunta para a gente. Eu ministrava aula na Metodista aí pertinho de você, e o pessoal que vinha falava, mas professor, sai isso aqui na internet. Então, a única atitude que eu considero possível era eu sair do meu lugar de professor um pouco e deixar ele ou ela falar. Que legal, eu não tinha visto isso. Explica o que é que esse autor, o que é que essa empresa está fazendo. Aí a aula, durante aqueles 5 minutos, era conduzida por eles, né? Então, essa troca eu acho que é de uma riqueza. Eu acho que você está muito, muito feliz nessa abordagem, né? Especialmente por ser a FEI, né? Porque a FEI, eu vou usar uma palavra que o Felipe não conhece. A FEI, ela é vetusta. Você não conhece essa palavra, hein, Felipe? Eu preciso do significado agora, professor. É uma coisa séria, uma coisa muito boa, séria, que todo mundo olha para ela como referência, entendeu? É uma instituição, né? Então, você trazer essa abordagem inovadora, eu acho que é muito importante. Sem dúvida. 16 e 19, nós estamos colocando até 16 e 30. Como é que vamos fazer os próximos 10 minutos? Como é que você prefere? Se deixar, eu sou professor também, eu vou puxando os outros aqui. A gente tem um monte de coisa para falar. Opa. O bom de professor é que não falta tema, assunto, né? A gente vai que vai, mas infelizmente a gente tem esse tempo marcado. Eu vou pedir licença agora para vocês para dar alguns encaminhamentos, né? Já que essa é o nosso último episódio. Queria agradecer imensamente a participação de todo mundo. O professor Pedro, vocês viram, né? A gente não conseguiu a conexão mesmo com ele, ele está lá passando um aperto com a tempestade que está ali, mas fiquem tranquilos, a contribuição que ele iria dar aqui, a gente vai disponibilizar isso para vocês posteriormente, tá? Então a contribuição dele vai ficar registrada aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Já indicando o que a gente tem pós essa websérie. A gente vai disponibilizar para vocês um e-book, tá? Então a gente
tem os nossos convidados aqui, os nossos apresentadores, que estão fazendo 5 dicas relacionadas aos temas que eles participaram em cada um dos episódios. Então a gente está compilando todo esse material num e-book que vai disponibilizar isso para vocês. Tá? Então, no decorrer dessa semana, a gente vai disponibilizar esse material para vocês, que a gente tem todas as dicas de todos os episódios. Então é legal vocês, se alguém perdeu, vai ter as dicas lá. Isso também está no nosso canal no YouTube, então vocês também podem retomar lá. Então a gente vai mandar esse material para vocês. Vocês fizeram a inscrição, né, nessa websérie nossa, e o e-mail que vocês se cadastraram vão receber o link para baixar esse e-book. Tá? Então todas as dicas, tudo aquilo que a gente está conversando aqui, conversou nesses últimos episódios, vão estar nesse e-book. Tá? Uma outra questão que a gente tem tido aqui várias vezes no nosso chat é a questão do certificado, né? Como é que vai funcionar a questão do nosso certificado? Então, o certificado vai ser emitido pela BED, tá? Então, a gente vai fazer o levantamento das pessoas aqui que participaram conosco. Os certificados serão emitidos por episódio, tá? Então, se você só assistiu esse episódio tranquilo, você receberá o certificado na mesma. A gente aconselha, claro, que você vá lá no nosso canal do YouTube e acompanhe os outros episódios, mas o certificado vai ser emitido por episódio. As pessoas que ficaram mais de 1 hora acompanhando cada um dos episódios terá o acesso ao certificado, tá? Então, os nossos episódios ali têm uma faixa de 1h30 de duração. Quem ficou no mínimo 1 hora ali nos acompanhando vai ter o acesso ao certificado emitido pela BED. E esses certificados vão começar a ser emitidos a partir do dia 15, tá? Então, daqui 2 semanas, basicamente, a gente já tem a produção e a emissão desses certificados, e aí vocês vão começar a receber isso por e-mail também, tá? Então, a gente está à disposição, que vocês precisarem. Nossas redes sociais estão aí, procurem por Dream Shaper, Facebook, Instagram, YouTube, estamos aqui à disposição de vocês. Queria agradecer todo mundo que nos acompanhou nesses 6 episódios, foi muito legal, muito rico essa participação de vocês. Sem vocês, isso não teria esse impacto, essa beleza toda que tivemos. Então, obrigado a todos que participaram, aos apresentadores de hoje e dos outros episódios. A gente tem a felicitação de ter alguns apresentadores dos episódios anteriores acompanhando a gente aqui. Muito obrigado por todo esse carinho de vocês terem nos acompanhado, tá? E aqui, para a gente fechar, né, com a chave de ouro, a nossa websérie Educador 5.0, eu queria chamar o João Borges, o nosso CEO da Dream Shaper, para fazer um fechamento aqui, e já me despeço de todos vocês com um forte abraço, estamos à disposição. João, é contigo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Tá me escutando? Boa. Bom, antes de mais, deixa eu só te falar que eu acho que a chave de ouro que teve nesses episódios foi a participação de todos os professores e gestores e todos os palestrantes e o pessoal que veio contribuir para esse hub de aprendizagem, especialistas, enfim. Portanto, não querendo te contradizer, mas acho que a chave de ouro não posso ser eu, tem que ser necessariamente os professores que participaram hoje e nas outras sessões. E, enfim, no fundo, a minha participação aqui no final é mais para reforçar o agradecimento que a Dream Shaper quer passar primeiro que tudo a todos os convidados que participaram e trouxeram, enfim, compartilharam o seu conhecimento e trouxeram, enfim, todo esse conteúdo valioso e toda essa aprendizagem que certamente foi muito valiosa, acho que para nós, para eles também, mas sobretudo para quem assistiu. Também queria agradecer muito à equipe da Dream Shaper que teve
por trás da organização dessa websérie, que superou as expectativas de todo mundo, ou seja, tivemos mais de 1.600, 1.700 pessoas inscritas e assistindo. Os episódios têm sempre 300 e tal pessoas assistindo, que vão com uma média de tempo de participação bastante elevada. E pronto, e acho que foi uma iniciativa que a gente quis desenvolver junto de outras iniciativas que ajudam a perseguir a nossa missão de ajudar o ensino a se transformar e se adequar aos desafios do século XXI, que são desafios agora potenciados por toda essa situação gerada pela pandemia e pelo fecho das escolas e das universidades. E então, enfim, na Dream Shaper a nossa missão já é essa há bastante tempo, mas acho que ficou ainda mais marcada nesse momento, e acho que essa websérie foi mais uma peça muito importante nesse puzzle. E pronto, e ficamos muito felizes por poder ter construído isso em conjunto entre o time, com os convidados, com as pessoas que assistiram, os participantes. O chat foi sempre muito ativo e acrescentou muito valor. Então acho que esse formato colaborativo, desde a ação até ao próprio momento do evento, foi muito positivo, e acho que foi aquilo que eu senti foi que foi muito papo de professor para professor, de diretor para diretor, ou seja, não foi aquele papo de especialista renomado para o pessoal que fica só ouvindo. Foi muito pessoas do dia a dia, compartilhando com pessoas do dia a dia, que eu acho que a gente acha mesmo que é onde está o maior valor. Pronto, a gente gostou muito de fazer isso, a gente tem recebido muitas mensagens pedindo para continuar. Então ainda hoje, internamente, a gente estava falando que hoje era o último episódio da websérie e de repente é o último episódio da primeira websérie. Então, enfim, não quero me comprometer, mas creio que estamos bastante motivados para continuar e abordar novas temáticas, eventualmente inovar em algumas questões de formato e tal, mas enfim, sobretudo dar continuidade àquilo que correu bem que possamos fazer. Então é isso, Filipe. Era isso que eu queria passar, agradecer a todo mundo, falar que estamos muito felizes e que temos vontade de continuar. Temos feito todas as semanas, é um ritmo, enfim, as pessoas que estão fazendo isso estão fazendo muitas outras coisas ao mesmo tempo. Talvez precisemos reduzir um pouquinho o ritmo, mas claramente sentimos o valor que agregou e vamos querer continuar. E é isso. Acho que, mais uma vez, mais uma forma de perseguir a nossa missão e é isso. Acho que não há muito mais a acrescentar. Perfeito. Obrigado, João. Obrigado você. Por ter nos ajudado a organizar esse evento, né? Essa websérie, acho que é bem por aí, né? Faz muito sentido a gente continuar com essas reflexões, com esses papos de professor para professor. Eu acho que isso enriquece demais, né? E agradecer também ao nosso patrocinador Blackboard, ao nosso apoiador ABED, que estão nos ajudando, né, nesse processo. O Felipe Flecha aqui colocou no chat também, né, um pouquinho dos lançamentos que a gente tem feito, muito ligado ao que o João comentou, né? Então a gente tem feito essa websérie e mais algumas outros processos de lançamento de produto, de acompanhamento operacional, mas tem sido muito gratificante, muito rico contar com a participação de todo mundo, fazer esse diálogo acontecer. E é isso, deu o nosso tempo. Queria agradecer imensamente a todos os participantes mais uma vez. Lembrando que os nossos vídeos estão lá no nosso canal do YouTube, então acompanhe lá os outros episódios, reveja, né, um material muito bacana que vai ficar à disposição de vocês. A Fernanda, obrigado. Você colocou aqui no chat também já o link de acesso dos nossos 6 episódios, estão lá para vocês. Tem muito material bacana, tem muita dica boa e também a gente vai mandar isso no e-book com as dicas todas para vocês ficarem ali com isso à mão.
certo? Então, gente, muito obrigado, nos sigam, YouTube, Instagram e Facebook, e nos vemos até mais. Tchau!